Como eu falei no início da transmissão hoje é um dia muito auspicioso, hoje é o dia que Mahaprabhu ele recebeu Sannyasi. Então ontem falamos um pouco sobre ele ter decidido receber Sannyasi. Ontem foi o dia que ele saiu de Navadvipan rumo a Katwa, onde ele foi pedir Sannyasi para o seu Guru Sannyasi Keshava Bharati. E hoje é o dia que ele está recebendo Sannyasi. Então nós vamos ler aqui um trecho do livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. Então Srila Siddhar Maharaj vai falar sobre o Sannyasi Lila de Srimad Mahaprabhu. E é muito auspicioso para nós escutarmos esse exemplo de Mahaprabhu. Na verdade, todo o Lila de Mahaprabhu, de Krishna, auspicioso nós ouvirmos. Mas hoje, em especial, a renúncia de Mahaprabhu e Vishnupriya Devi também. Vishnupriya Devi, a esposa de Mahaprabhu, deixou ele ir receber Sannyasi para o nosso benefício. Então, vamos começar aqui a leitura, contando toda a história do Sannyasi de Srimad Mahaprabhu, a hora que ele foi cortar o cabelo, enfim, toda aquela história que ele que deu a iniciação para o seu guru, né? Porque ele cantou o mantra de Sannyasi para o seu guru, enfim. Vamos pegar aqui. Então hoje no calendário Gaudiya Vaishnava, da nossa missão, hoje é o Sannyasi Lila de Srimad Mahaprabhu e hoje também é o desaparecimento de Srila Lochanda Sakura. Srila Lochanda Sakura, ele é o devoto associado de Mahaprabhu que escreveu o Sri Chaitanya Mangal. E ele também escreveu várias e várias canções glorificando o Nityananda Prabhu como Nitai Gunamani Amara, enfim, várias e várias canções. Então, é um devoto muito, muito exaltado também. Se der tempo, nós vamos falar sobre ele. Se não, falaremos à noite, na aula da noite. Vamos ver aqui. Então, tem um verso aqui que diz o seguinte: se você der uma chance para a Maya, a ilusão, então Maya, ela irá só um minutinho. Se você der uma chance para a Maya, a ilusão, então ela irá atacá-lo. Ela irá atacar o seu ponto fraco. Maya, ela irá atacá-lo. Não importa se você controlar os seus elementos, você pode controlá-los desde a tenridade. Então, Maya, ela vai atacá-lo. Maya, se você deixar uma brecha, Maya sabe qual é o nosso ponto fraco. Você imagina você ter alguém que está querendo te vencer e sabe teu ponto fraco. Então, se você der uma brecha, se você der um espaço, Maya vai atacá-lo. Por isso, Silachar Maharaj fala, no início, quando aparece uma erva daninha, quando aparece a vontade de fazer algo que não é adequado à devoção, você tem que cortar rapidamente. Você tem que tirar aquela erva daninha logo no início, porque se ela fizer uma raiz, se ela ficar forte, é difícil você arrancar uma árvore forte. É difícil você arrancar uma planta que tem uma raiz forte. Mas se você logo no início tirar isso, é mais fácil. Então, quando Maya, ela joga os tentáculos dela em cima de nós, ela joga a teia dela em cima de nós,
nós temos que rapidamente tirar essa ilusão. Se você ficar alimentando a ilusão, aí realmente fica muito difícil, ela vai atacá-lo e vai vencê-lo. Então vamos agora continuar a leitura aqui. Só um minutinho que eu estou tentando arrumar aqui o site internacional aqui no celular. Só um minutinho. Então vamos lá. No dia seguinte, a vontade de Nimai. Nimai é um dos nomes de Mahaprabhu quando ele era criança, né? Então, continuando. No dia seguinte, a vontade de Nimai prevaleceu. Nimai queria receber sannyasi. No dia seguinte, ele foi aceito por Keshavabharata, o seu guru sannyasi. Embora ainda houvesse alguma oposição, como foi lido ontem, tinha várias pessoas se opondo ao sannyasi de Mahaprabhu. Ninguém queria que Mahaprabhu recebesse sannyasi. Mas Keshavabharata viu que não há como ir contra a vontade de Deus. Se Deus quer algo, ninguém pode ir contra aquilo. Tudo que acontece é a vontade de Deus. Então não adianta nós querermos andar contra a vontade de Deus. Por isso nós temos que ser humildes como uma folha de grama. A folha de grama, o vento bate, quer levar ela para um lado, ela vai. O vento quer levar ela para o outro lado, ela vai. Nós estamos sempre querendo lutar contra o que acontece na nossa vida. Mas o que acontece na nossa vida é perfeito. Tudo é perfeito, o ambiente é perfeito, a nossa vida é perfeita. Por mais que você ache que você está sofrendo, que não é justo, sim, é justo. O sofrimento é justo, a alegria é justo, tudo é justo, tudo é perfeito. Então, como diz aqui, no início, né? O guru dele viu que não tinha como ir contra Mahaprabhu. Então ele aceitou Mahaprabhu como seu discípulo sannyasi. Nityananda Prabhu, junto com o tio materno de Nimai, Chandrasekhara Acharya e Mukunda Datta, e também Jagadananda Pandit, eles gradualmente chegaram lá onde estava Mahaprabhu em Katwa. E naquela tarde, a função, a ordem de sannyasi começou. Chandrasekhara Acharya, ele foi convidado a realizar a cerimônia em nome de Nimai. Que começou a cantar e dançar e encantar o público. Mahaprabhu Nimai, ele não parava de cantar e dançar de alegria. Ele ia receber sannyasi. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: enquanto chuvas de lágrimas caíam dos olhos
de milhares e milhares de pessoas, ele, Mahaprabhu, ele se deleitava em ter seu lindo cabelo raspado. Milhões de vozes cantavam as glórias de Krishna, pois Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitava o cajado, enfim, a danda da renúncia. Na época ele recebeu uma danda. Hoje, quando o sannyasi Gaudiya Vaishnava da nossa linha, ele recebe sannyasi, ele recebe a tridanda. Mas Keshava Bharati não era da nossa linha, ele era de outra sampradaya. Então Mahaprabhu recebeu uma danda. Ekadanda, Eka quer dizer um, então uma vara só, e hoje o sannyasi recebe 3 varas. O que representa essas 3 varas que o sannyasi hoje ele recebe? Representa a renúncia, usar somente as palavras, o corpo e a mente exclusivamente para o serviço a Deus. Essa é a ordem de sannyasi. Então, a pessoa que recebe o sannyasi, ele promete para o seu guru sannyasi que ele vai usar exclusivamente o seu corpo, as suas ações, as suas palavras exclusivas ao serviço a Deus e a sua mente exclusiva ao serviço a Deus. Nem sempre, a maioria das vezes, isso não acontece. O sannyasi não consegue fazer isso. Mas esse é o voto que ele faz para o guru. Ele promete para o guru que ele vai usar o corpo, a mente e as palavras somente para o serviço a Deus. Então, Mahaprabhu estava extremamente feliz, enquanto todos estavam tristes. Então, enquanto chuvas de lágrimas, é o verso, caíam dos olhos de milhões de pessoas, ele se deleitava em ter o seu cabelo, seu lindo cabelo raspado. Milhões de vozes cantavam as glórias de Krishna, pois Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu aceitava a danda de sannyasi da renúncia. Naquele momento em diante, onde quer que ele fosse, Mahaprabhu fosse, qualquer um que o visse vestido de sannyasi, de roupa açafrão, chorava de dor. Eu canto as glórias daquele lindo Deus dourado, o doador do amor divino. Então, ontem nós lemos que um dos nomes de Mahaprabhu, Visvambar quer dizer o protetor do universo. Ele está protegendo a todos nós. E ele recebeu o sannyasi justamente para nos proteger. Mahaprabhu, ele era casado com Vishnupriya Devi, ele tinha mãe, enfim, ele morava com a família, com a esposa, mas as pessoas não respeitavam ele. O que ele falava, as pessoas não respeitavam, porque achavam que ele era, as pessoas achavam que ele era um grihasta normal, um ser humano normal. Então o que fez Mahaprabhu? Ele veio aqui para libertar a todas as almas caídas, e ele pensou, dessa forma eu não estou libertando, eu estou levando todo mundo para o inferno, porque eles não me respeitam, eles não aceitam o que eu estou falando. E aí ele resolveu fazer todo esse sacrifício, essa austeridade, de receber o sannyasi por nós. Então Mahaprabhu, ele é o guardião de nós, ele que mantém nós na vida devocional. Continuando aqui a leitura desse verso, a cena de raspar a cabeça de Mahaprabhu em Capua
é o subtítulo aqui do texto. 474 anos, isso aqui está sendo dito quando Srila Siddhartha Maharaj escreveu o livro, né? Hoje já faz mais tempo. Mahaprabhu, ele recebeu sannyasi com 24 anos de idade. Então, se ele nasceu em 1485, com mais 24 anos, 1509. Faça as contas, 1509 até hoje, quantos anos dá? Dá 514 anos, né? Mais ou menos isso. Se eu errei na conta aqui, me ajudem, mas é mais ou menos isso. Então, nessa época, né, que ele recebeu a ordem de sannyasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele recebeu sannyasi. Ele era jovem e bonito, muito belo, com uma figura alta. Ele tinha mais de 2,10 metros de altura. Ele tinha apenas, como eu falei já, 24 anos de idade e um lindo cabelo. Na verdade, não só o cabelo, Mahaprabhu, Deus é extremamente belo. Tudo nele é belo, mas o cabelo dele era extremamente lindo, cacheado. E um barbeiro local, ele foi convidado a barbear Mahaprabhu e raspar a sua cabeça. Então, o barbeiro aproximou-se dele, mas depois ele se retirou. O barbeiro, ele não se atreveu a tocar no corpo, tocar no cabelo de Nimai. Ele começou a chorar. Como eu posso remover um cabelo tão belo, tão bonito, de uma cabeça tão linda? O barbeiro não queria fazer esse serviço de raspar a cabeça de Mahaprabhu. E muitos outros também estavam gritando: que coisa horrível está sendo feita aqui. Ninguém queria que Mahaprabhu raspasse a cabeça, e muito menos que ele recebesse sannyasi. Quem é o criador desse sannyasi? Eles falavam. Quem é tão insensível que criou essa ordem de sannyasi, o sannyasi ashram, onde se deve desistir de tudo, renunciar a tudo que está próximo e querido, e vai de porta em porta, implorando uma doação, deixando os seus próprios amigos e parentes, familiares. O sannyasi é assim. O sannyasi, a vida de sannyasi, ele vai largar os seus parentes, ele vai largar os seus amigos. Como eu falei aqui, a ordem Tridana Sannyasi, ele promete para o Guru que ele vai usar o seu corpo exclusivo para o serviço a Deus, vai usar sua mente exclusiva para o serviço a Deus, ele vai usar a sua fala. Tudo que ele fala é exclusivo para Deus. Então ele vai largar amigos, ele vai largar parentes, ele vai largar essa vida confortável que todos os girihastas têm. É confortável em relação a um sannyasi, claro. Um verdadeiro sannyasi, ele tem essa renúncia. Então ninguém queria que Mahaprabhu passasse por isso. Então, eles falaram, todos estavam chorando, desamparados, que Nimai iria largar os amigos, ia largar a família. O que é essa criação do Supremo? Por que Deus fez isso? É lógico isso? Isso é correto? É uma coisa feliz? É muito cruel isso. Todos falavam isso.
Nimai Pandit, ele estava sofrendo depois que o barbeiro foi ordenado repetidamente, de alguma forma, ele foi forçado a raspar a cabeça de Nimai. A princípio, ele não se atreveu a tocar em seu cabelo. Ele dizia: não posso tocá-lo, não posso tocar o cabelo dele. Mas, por fim, ele teve que fazer o serviço de raspar a cabeça de Nimai. Raspar o belo cabelo de Nimai, no belo rosto de Nimai. O garoto gênio de 24 anos, um Pandit, ele começou com a sua tesoura. Espera aí, só um minuto. Então, ele começou com a sua tesoura. Algumas pessoas, elas não suportaram a cena. Alguns até ficaram loucos. Em meio a choro, lágrimas, lamentação, o clamor, de todos ameaçava. Mas isso foi feito. Nimai teve o seu cabelo raspado. Nimai Pandit, ele estava sem sentido. Depois de estar apenas a meia... Depois de estar meio barbeado, ele se levantou e ele começou a cantar o Kirtan e dançar em êxtase. Ele nem esperou o barbeiro terminar o serviço, ele levantou e começou a cantar e dançar em êxtase. Mahaprabhu estava em êxtase profundo, êxtase da alma, muito alegre. Depois de ter sido barbeado, o barbeiro, ele prometeu: eu nunca mais vou barbear, nunca mais vou trabalhar de barbeiro, não vou raspar a cabeça de mais ninguém com a minha mão. Eu prefiro viver mendigando. Este é o meu último serviço como barbeiro. Depois disso, aquele barbeiro, ele se tornou, a ocupação dele foi ser um doceiro. Ele largou a profissão de barbeiro, o último cabelo que ele raspou foi de Mahaprabhu, e ele foi ser doceiro, porque ele não aguentava mais trabalhar com isso. Depois que ele fez isso com Mahaprabhu, ele prometeu: eu não vou nunca mais trabalhar como barbeiro. Por fim, os apelos de Nimai, ele pacificaram a multidão, e pouco antes do meio-dia, o inevitável aconteceu. Gradualmente, a função de sannyasi, ela foi realizada. A cerimônia de sannyasi gradualmente foi realizada. Chandrasekhara Karakavi, o tio materno de Mahaprabhu, ele foi designado para se encarregar dos rituais na cerimônia de sannyasi de Mahaprabhu. Quando o mantra deveria ser conferido, na verdade,
o sannyasi recebe um mantra que ninguém mais recebe, somente o sannyasi. Para quê? Para ajudá-lo na vida de renúncia do corpo, da mente e das palavras exclusivamente ser direcionados para Deus. Então o sannyasi, da mesma forma que quem recebe a primeira iniciação, recebe o Mahamantra Hare Krishna. Todo dia tem que cantar aquele número de voltas que o Guru orienta para ele cantar. 16 voltas no mínimo, todos os dias. Aí, aquele que recebe o Gayatri Mantra, a segunda iniciação, ele recebe o Gayatri Mantra. Todo dia ele tem que cantar. São 3 vezes ao dia, no mínimo 2, Srila Govinda Maharaj fala. Aquele que tem iniciação do Gayatri tem que cantar no mínimo 2. Senão não tem sentido para que ele receber o Gayatri Mantra, para falar que receber a iniciação de Brahmani. Então, quem receber a iniciação de Brahmani, tanto mulher como homens, tem que cantar no mínimo 2 vezes por dia. E o mantra de sannyasi, específico para o sannyasi, também deve ser cantado. Não sei quantas vezes ao dia, mas deve ser cantado diariamente. Então aqui está falando sobre o mantra agora. Só um minutinho aqui que eu vou ver onde eu parei. Então, quando o mantra deveria ser conferido, dado a Nimai Pandit, Nimai perguntou a Keshava Bharati, o seu Guru Sannyasi, e ele falou assim: é este o mantra que você vai me dar? Eu o ouvi em um sonho. Ele sussurrou o mantra no ouvido de Keshava Bharati, seu Guru iniciador. E o Guru disse para ele: sim, é este o mantra que darei a você. Então, esse mantra foi dado. Então, o que aconteceu aqui? As escrituras também falam que, na verdade, quem deu iniciação aqui não foi Keshava Bharati para Mahaprabhu. Quem deu iniciação foi Mahaprabhu para ele. Porque Mahaprabhu, quando ele fez esse lila, ele falou que ele tinha ouvido no sonho esse mantra, e ele sussurrou no ouvido de Keshava Bharati o mantra. Ele, naquele momento, ele deu a iniciação de sannyasi para Keshava Bharati. Ao contrário, Mahaprabhu deu a iniciação de sannyasi para Keshava Bharati. E aí Keshava Bharati falou: sim, é esse o mantra. E acabou dando para ele, mas na verdade a posição aqui é invertida. Quem deu a iniciação foi Mahaprabhu para ele. E o nome desse sannyasi, o nome que Mahaprabhu recebeu, também não foi dado de maneira comum. Um nome muito peculiar veio de Keshava Bharati, Krishna Chaitanya. Nenhum dos 10 nomes geralmente dados aos sannyasis foi dado a Nimai Pandit, mas o nome que foi dado a ele foi Krishna Chaitanya. Chaitanya quer dizer consciência. Então, o nome de Nimai Pandit é Sri Krishna Chaitanya, o Senhor da consciência de Krishna. Isso significa o nome. E Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, Maha é grande, Prabhu é mestre. Então, é o grande mestre, o Senhor grande mestre da consciência de Krishna. Esse é o nome de sannyasi, de Mahaprabhu. E não era nada comum, nunca ninguém recebeu esse nome. Eram 10 nomes que eram dados para os sannyasis, mas Keshava Bharati deu esse nome para ele. Assim que ouviram esse nome, todos começaram a gritar:
Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya. O pai de Srinivasacharya era colega de classe de Nimai Pandit. No caminho para a casa de seu sogro, ele ouviu que Nimai Pandit, ele tinha ido receber sannyasi. Ele correu para lá em Cápua e, vendo tudo, ele ficou mudo. Ele não conseguia falar. Ele ficou arrasado e meio louco. Então o pai de Srinivas ficou louco. Depois disso, nada saiu da sua boca, além de Chaitanya. Além de Chaitanya. Então, o pai de Srinivas Pandit, ele ficou louco quando ele viu Mahaprabhu de sannyasi. E a única coisa que ele conseguia falar era Chaitanya, Chaitanya. Depois de ouvir o nome de Krishna Chaitanya, o que quer que alguém dissesse a ele, ele apenas dizia Chaitanya. Ele ficou louco. E depois disso, o seu nome se tornou Chaitanya, Chaitanya Das, o servo de Chaitanya. O servo de Chaitanya. O seu antigo nome desapareceu e todos costumavam chamá-lo de Chaitanya, Chaitanya Das. Ele não suportava a cena do sannyasi de Nimai Pandit. Então veja só, todos ficaram muito tristes e alguns tiveram uma reação, outros tiveram outra. Então o pai de Srinivas, ele não conseguia falar o nome nada mais do que Chaitanya. E aí o nome dele se passou a ser Chaitanya Das, o servo de Chaitanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele recém vestido com a roupa de sannyasi, ele abraçou o seu guru e ambos começaram a dançar. Keshava Bharati e Mahaprabhu começaram a dançar cantando o nome de Krishna. Depois de algum tempo, o significado do nome ele foi dado. Keshava Bharati Maharaj, ele disse: Sri Krishna Chaitanya significa que você desperta a consciência de Krishna em todo o mundo material. Você descendeu para tornar todas as pessoas conscientes de Krishna. Portanto, o nome mais adequado para você só pode ser Sri Krishna Chaitanya. Keshava Bharati sabia que Mahaprabhu era Deus. Ele sabia, de alguma forma ele sabia, porque ele viu que Mahaprabhu não era uma alma normal como os outros. Além de Mahaprabhu ser lindo, maravilhoso, o aspecto externo, ele era o Pandit mais erudito. E quando ele chegou próximo do ashram de Keshava Bharati parecia que estava vindo o sol na direção dele, de tanta refulgência, de tanta iluminação que Mahaprabhu tinha.
ele achou que o sol estava vindo, Surya estava vindo ao seu encontro. E nesse momento ele sabia que Mahaprabhu não era alguém normal, era o próprio Deus. Por isso ele falou ontem, nós lemos isso, falamos sobre isso. Por isso ele falou, vá pedir permissão para sua mãe. Depois ele falou, não adianta. O que Deus quer vai acontecer. Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. O que Deus quer vai acontecer. Então ele falou, não poderia ser outro nome, o seu nome de sannyasi, Sri Krishna Chaitanya, aquele que vai distribuir a consciência de Krishna para toda a população mundial. Então ele abraçou, né, Mahaprabhu tal, e os dois entraram em êxtase, cantando e dançando. Mahaprabhu estava muito alegre, muito feliz, pensando, eu vou aliviar tantas almas de sua eterna miséria e aflição material. Eu prometi liberar o mundo inteiro, ele diz, o mundo inteiro deste oceano da miséria e levá-los para o mundo transcendental, para o mundo nectário. E agora eu vou aceitar essa tarefa. Ele estava alegre, mas todos ao seu redor estavam mergulhados no oceano do desespero e tristeza. Ninguém queria ver Nimai. As pessoas não aguentavam ver Mahaprabhu fazendo austeridades, comendo pouco, dormindo no chão. Ninguém aguentava ver Mahaprabhu, uma pessoa tão bela, e fazendo esse tipo de austeridade, um pandit, um erudito, coletar, ir de porta em porta pregar e coletar doações. Ninguém aguentava isso. Mahaprabhu estava extremamente feliz. Mas todos não, todos estavam tristes. Aqui, alguns estudiosos enfatizam que Chaitanya Mahaprabhu, ele recebeu o sannyasi de Keshava Bharati, que era um Mayavadi. Ele era de outra escola, de outra Sampradaya, ele era um Mayavadi, um impersonalista. Mas, embora Keshava Bharati possa ter se tornado Keshava Bharati, apesar de ele ser um Mayavadi, externamente ele demonstrava que ele era um Mayavadi dessa forma. É visto que, ao se conectar com Mahaprabhu, ele se tornou um devoto de Krishna. Caso contrário, nós podemos também pensar que ele era um devoto que veio vestido de impersonalista. Ele veio somente com a parte externa de personalista para ajudar na pregação de Mahaprabhu, ajudando-o com a formalidade social de receber o sannyasi. Naquela época, em toda a Índia, os sannyasis Mayavadis, eles tinham maior reconhecimento do que os sannyasis Vaishnavas. E Keshava Bharati já ocupava essa posição. Mahaprabhu, ele recebeu a roupa
de um sannyasi para o seu próprio propósito, para ajudar em suas atividades de pregação, todas essas coisas, elas podem ser explicadas de maneiras diferentes. De qualquer forma, depois, só um minutinho aqui que saiu da posição. Então, de qualquer forma, depois do sannyasi, Keshavabharati, ele começou a cantar e dançar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ele se juntou ao Sankirtan e foi imediatamente convertido. Então, Keshavabharati, como foi falado aqui, ele era um sannyasi mayavadi, impersonalista. Mas tudo isso é parte externa. Tudo acontece pela vontade de Deus. Isso foi um livro de Deus. Então, Keshavabharati era muito mais, na época, era muito mais glorioso, era muito mais difundido. O sannyasi de um mayavadi era muito mais respeitado, o sannyasi de um mayavadi, do que o sannyasi de um Gaudiya, de um Vaishnava. Então Mahaprabhu fez esse arranjo, e ele, no momento que ele deu o mantra de sannyasi para Keshavabharati, ele deu a misericórdia para Keshavabharati. E Keshavabharati se tornou um discípulo de Krishna. Ele largou o sannyasi, não largou o sannyasi, mas ele largou a visão mayavadi que ele tinha, e ele se tornou um devoto de Krishna, e cantando com Mahaprabhu, ele se juntou ao Sankirtan. Dessa forma, o sannyasi de Nimai Pandit aconteceu. Então, essa é a forma que Mahaprabhu escolheu sobre como receber o sannyasi. E por que ele recebeu o sannyasi? Para distribuir a misericórdia para todos. Ele veio aqui em Kali Yuga, Mahaprabhu veio em Kali Yuga na forma da união de Radha Krishna. Krishna com o humor e a auréola, a cor de Shrimati Radharani. Ele veio, a parte extrínseca dele vir, é nos dar o Mahamantra Hare Krishna, é nos dar a consciência de Krishna. Mas ele não estava conseguindo fazer isso na forma de grihasta, na forma de casado, na forma de um devoto brahmane casado, um grihasta. E aí ele pensou e falou, eu tenho que receber sannyasi. E aí ele escolheu Keshavabharati. Claro que foi ele que escolheu Keshavabharati. E alguns falam, mas Keshavabharati era um sannyasi mayavadi, não há problema, Mahaprabhu faz o que quer. E ele recebeu o sannyasi Keshavabharati. Depois do sannyasi que ele recebeu, ele começou a pregar durante 6 anos, ele saiu pregando pelo sul da Índia, por toda a Índia, ele saiu pregando e pregando e pregando, foi para Bangladesh, foi para vários locais da Índia, e depois ele se recolheu em Puri. Os últimos 18 anos dele aqui no plano material, ao nosso olhar, ele se recolheu em Puridam. Os últimos 18 anos, e os últimos 12 anos dele em Puri, ele viveu o amor em separação de Shrimati Radharani, de Krishna. Ele tem o humor de Shrimati Radharani, então ele viveu os últimos 12 anos em amor de separação. E ele tinha êxtase, ele tinha muita perturbação. Por quê? Porque ele tinha saudades de Krishna, ele tinha o humor de Shrimati Radharani. Então esse foi o dia, hoje, né, ao meio-dia foi falado aqui, ele começou a receber o sannyasi, começou a cerimônia
feita pelo seu tio materno, Chandrasekhara Kavi. Chandrasekhara Kavi é aquele devoto que escreveu a canção que cantamos agora de manhã. Uma das canções que ele escreveu é Shishir Purvastaka. Nós cantamos hoje, todos os dias cantamos Sansara Davana. É esse o tio de Mahaprabhu, o tio materno de Mahaprabhu. Então vamos ver se alguém fez algum comentário, alguém fez alguma pergunta aqui na transmissão. Não vamos conseguir falar sobre Lochanda Sakura, mas à noite podemos falar alguma coisa, ler alguma coisa sobre ele. Eu já falei, né, que ele escreveu o Sri Chaitanya Mangal, ele também escreveu algumas canções glorificando Nityananda Prabhu, um devoto muito próximo de Mahaprabhu. Hoje é dia do seu desaparecimento. Então, dia transcendental do desaparecimento de Srila Lochanda Sakura Ki Jai. Vamos cantar a canção de desaparecimento. E antes de cantar a canção, enquanto eu preparo aqui o aparelho, não esqueçam, hoje, às 10h30 da manhã, aqui é o horário de São Paulo, horário de Brasília, nós vamos ter o Darshan com Srila Tilakam Nidhi Maharaj. Eu vou colocar novamente, como eu faço toda semana, o ID e a senha do Zoom para entrar na live de Srila Tilakam Nidhi Maharaj. Pode ser que ele demore um pouco, às vezes, 10 minutos, 20 minutos. Na verdade, não somos nós que fazemos o horário. Quem faz o horário é Krishna. Se ele não entrou no horário, nós temos que ter tolerância e saber que ele está servindo, ele não está fazendo nada para ele. Se ele demorou para entrar na live, é porque ele está fazendo algum serviço devocional importante. Mas ele vai entrar na live, vai começar hoje, como eu falei, às 10h30 mais ou menos. Então participe, é importante participar da aula e ver o Guru genuíno, um devoto puro de Deus falando e cantando. Então vamos cantar agora a canção de desaparecimento de um associado de Mahaprabhu, de Anilo Premadama, Koruna Prachura. Jiyanila Premadana Karuna Prachura. Jiyanila Premadana Koruna Prachura. Jiyanila Premadana Karuna Prachura. Jiyanila Premadana
Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Hari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadhara Srivasadi Gaura Bhattavrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vignanasha Vishapura Jahute Vinanasa Vistapura. Jai Gosai Jar Muni Tarada Jai Gosai Charamuni Tarada. Sabar Padalegu Murakanchana Dasabara Padalegu Mura Panchagra. Ade Charana Seri Bhakta Saniva Tadra Charana Shri Bhakta Saniva. Janame Janame More Abhila Janame Janame Bhole Abhila. Jai Gosai Joge Braje Koila Vaso Jai Gosai Jage Braje Kola Vasa. Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Guru Vaishnava Pade Majai Ama Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Vaishnava Pada Padma Koriyasa Guru Vaishnava Pade Padma Koriyasa. Hari Ram Sankirtana Kore Narottama Das. Hari Ram Sankirtana Kore Narottama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama 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 Rama
Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Gora Gora Gaurari, Gora Gora Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Quem está participando hoje aqui da transmissão conosco, e não esqueçam que às 10h30, daqui a pouco, daqui 1h30 mais ou menos, teremos o Darshan de Srila Tilakaniri Maharaj. Hoje temos conosco aqui participando o Ishan Krishna Prabhu, a Silvia também, Silvia Roberto, minha prima, também conosco aqui assistindo. Temos também aqui Ananta Govinda Prabhu. Então, essas são as pessoas que participaram conosco. Eu agradeço a presença aqui de todos, o Sadhu Sangha. E à noite continuaremos a falar sobre Mahaprabhu. Enfim, vamos continuar a aula à noite. Hoje o programa começa às 18 horas, hoje é domingo. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam, até às